Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mente e Comportamento 3 Visões. Hoje vamos desmistificar o que mais nos tira o sono e a nossa paz, a ansiedade. Nunca se ouviu falar tanto sobre esse tema, inclusive pós-pandemia. E o que vamos fazer hoje é abordar esse assunto, mas na prática e de forma muito eficaz, com a abordagem do TCC, ou seja, da TCC, da Terapia Cognitivo-Comportamental. De acordo com alguns estudos, nós temos aí cerca de 68% dos brasileiros que relataram sentir-se nervosos, ansiosos e muito tensos nas semanas, inclusive, que antecederam essa pesquisa, esse levantamento. Mas exatamente 55% nunca buscaram ajuda profissional. Olha que preocupante e alarmante esse dado. Inclusive, isso foi antes da pandemia. E o país já liderava o ranking mundial de prevalência com relação à ansiedade. Estimava-se cerca de 9% da população brasileira. 9% da população brasileira. Olha os números, os dados. E a gente ainda vê o reflexo mesmo pós-pandemia. Então, são pessoas convivendo aí com transtorno de ansiedade, com alguns sinais que muitas vezes passam despercebido. A ansiedade atinge de modo mais acentuado certos grupos, como, por exemplo, jovens entre 18 a 24 anos e mulheres também. Muitas mulheres, 34% delas, relataram esse tipo de diagnóstico. Então, como consequências, a gente tem ali essa carga emocional, toda essa a celeridade que a gente vive, a agitação do dia a dia, como se o tempo tivesse menos de 24 horas. O que mudou? Como é que tá, de fato, essa geração? Quais são os reflexos que a gente ainda colhe da pandemia? Então, essas consequências, além da carga emocional e social, há também um impacto no trabalho. Gente, tem muito assunto pra gente conversar. Ou melhor, esse assunto, ele se estende, daria mais de um episódio de podcast, mas eu tenho certeza que você que está aí conosco, que chegou agora, que já está nos acompanhando desde o primeiro episódio, vai, de fato, se identificar com algum ponto da conversa que a gente vai ter hoje, ou conhece alguém que passou por algum tipo de transtorno, ou que está vivenciando agora. Então, esses dados, eles são relativos a afastamento ligado à saúde mental. Em 2024 foi feito esse levantamento e a Bahia registrou 14 mil afastamentos por questões de saúde mental no ambiente corporativo. Então, tudo está ligado à ansiedade. A gente teve aí recentemente um filme, infantil, na verdade infanto-juvenil, falando muito sobre essa questão dos sentimentos, das emoções, e teve aí um segundo, a continuidade, trazendo novos sentimentos e emoções que a gente não falava antes. E pós-pandemia a gente entendeu a importância de tratar sobre alguns sentimentos, sobre algumas emoções, sobre alguns comportamentos que a sociedade tem tido. E aí, vamos falar desse assunto que é tão importante. Conto com você que está aí nos acompanhando. Sejam bem-vindos. Aproveita para compartilhar esse episódio com toda a família, com os amigos, com os colegas de trabalho e ficar atento. Coloca aqui suas dúvidas, suas perguntas. Fale de onde você está falando, que a gente vai ter o maior prazer de se conectar com você. Mas quem vai falar sobre esse assunto são essas três maravilhosas, essas profissionais de excelência, que são psicólogas, que têm aí toda uma abordagem, especialidade na TCC. Então, elas que vão entregar tudo hoje sobre esse assunto e trazer aqui diversos insights, informações de relevâncias, pesquisas e também compartilhar o dia a dia delas com os atendimentos. Então, você que está aí conosco, não fica com esse conhecimento só para você. Com certeza tem alguém do seu lado que precisa também cuidar da sua saúde mental, buscar aí por esse equilíbrio e o autoconhecimento. Fica com a gente que vai ser um grande prazer. Jácia Mello, estamos aí também com a Eliane Cedro e com a Laís Almeida, essas grandes profissionais, como eu falei, um bate-papo muito leve, divertido e com consciência. Meninas, é um prazer incrível sempre estar com vocês aqui nas 3 Visões.
O prazer é nosso, né? Muito obrigada, o prazer é nosso, com certeza. Muito bom. E aí a gente vai para mais um bate-papo. A gente falou no episódio passado sobre o câncer de mama, o como isso se reflete na vida da mulher, dos familiares e a importância do autocuidado e de, depois de receber um diagnóstico como esse, o que fazer. E eu acredito, inclusive, que uma pessoa que recebe um diagnóstico como câncer, o que pode também impactar na questão da ansiedade, de outros sentimentos, não é mesmo, Jássia? Sim. E como isso se reflete. Então, é muito bacana porque a gente vai trazendo aí um alinhamento, uma conexão entre os episódios e com certeza entregando bastante conhecimento e ajudando as pessoas a se cuidarem, a cuidar de si, que nós somos aí o ser mais importante de qualquer lugar e ambiente. Mas para começar já esse bate-papo, Bora. eu quero saber aqui, se é mito, ou melhor, se é mito não, qual o maior mito ou frase feita, né? Aquela frase de efeito que vocês costumam ouvir mais sobre ansiedade num consultório, ou às vezes até num bate-papo informal entre amigos, porque é muito interessante, eu tenho vários amigos também psicólogos, e a gente sempre quer ter ali um momento de consulta gratuita. Consulta, Eu aviso logo, hoje eu não estou trabalhando. Até evitamos falar que somos psicólogos. Com certeza. Então conta aí pra gente quem que começa, qual o maior mito ou frase feita que vocês costumam muito, com muita frequência ouvir no consultório. Nossa. Eu olhei aqui um pouquinho, mas pode ser qualquer vai. das três. Um assim que sempre a gente ouve as pessoas falarem assim, ansiedade é mimimi. Eita. Muitas vezes, até quando você fala de criança, é uma falta de educação ou é uma falta de surra. E isso, assim, Verdade. muitas vezes a gente vê demais isso, né? Apoiou menos, apoiou pouco. Com certeza, né? Ou seja, e também muitas vezes a pressão muito grande em cima da criança faz com que ela se sinta ansiosa para dar resultado para os pais, né? Verdade. E às vezes os pais querendo o melhor para os filhos, não é nem culpa dele só, né? Que ele acha que talvez seja aquilo melhor. Não veio os detalhes que estão ali, o corpinho daquela criança, aquele rostinho está querendo dizer para a gente que está ansioso. Então, é uma coisa que a gente vê. Não, é normal sentir isso e é mimimi a gente chamar de ansiedade. Pelo menos é isso aqui que eu vejo muito. Não consigo. E vocês mais, o que é que vocês veem? Muito aquela coisa assim, é crise de ansiedade, vai passar. Não. O que você tem? É ansiedade, deixa pra lá. Sabe, aquela coisa assim... Como se já fizesse parte do dia a dia, se não tem mais importância, né? Que ansiedade, sabe? É desmerecer algo que não... Ficou normal, comum, né? Ficou comum. Então que ansiedade. E não dá importância, sabe? Não é algo que pode se transformar em algo muito maior se você não perceber os sinais, né? Não perceber que o seu corpo está falando ali. Sim. E de repente, você está ali, vê uma pessoa passando mal. Não, mas não, vai passar. Deixa aí, fica aí quietinho, vai. É só ansiedade. Isso passa. Toma um chazinho. Toma um chá de camomila. Que passa. Vai dormir, isso é falta de... Na verdade, função noite sem dormir, você precisa Tá descansar. cansado, Vai andar na orla, vai fazer uma atividade física. Você tá querendo aparecer? É pra aparecer. É verdade. Chamar atenção, né? Chamar atenção, isso aí. Tem também... logo você... Perfeito. É uma fala realmente muito comum. Né? Você coloca-se como se aquela pessoa não tivesse o direito de ter ansiedade ou qualquer outro problema emocional e determina, né? Esse perfil não pode sofrer, não pode estar ansioso, não pode estar triste, não pode estar deprimido. Então a gente ouve isso também. Muito. E é interessante que quando a gente trouxe aqui, né, o lado... fomos pelas faixas etárias. A criança, porque a gente às vezes acha que a criança não tem ansiedade, não tem o que se preocupar, gente, só faz estudar, brincar. E a gente vai ali para a perspectiva dos adultos, onde a gente sabe que tem muita demanda, são várias atividades que eles precisam assumir, e muitas vezes também, olhando a perspectiva, hoje eu sou adulto, eu preciso entender e assumir aquela capa de Superman, de Supergirl. Não, eu recebo tudo, tenho ali o peito de aço
e tá tudo certo. Uhum. Eu consigo seguir, não posso me dar o luxo. Isso. Já escutei muito de ter qualquer tipo de problema, porque a família precisa de mim, meus filhos precisam de mim, eu preciso trabalhar, e muita gente vive para o trabalho. Exatamente. E isso a gente já traz da infância, né? É. Tem que ser forte, tem que dar Exato. conta, tem que tentar ser menos ansioso possível, né? Como se a gente não fosse nem humano, né? A gente está vivendo uma era, agora é a era da felicidade, e Isso. todo mundo tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo, né? Para se sentir completo. E na realidade, tá tudo bem, a gente não tá bem, né? É. Mas, Laisa, conta aí pra gente, qual é a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade generalizada? Bom, vamos lá, Ana. É assim, na psicoterapia, a gente ouve muito falar em nomear sentimentos, né? A gente entra no consultório e ajuda aquele paciente a nomear o que ele está sentindo. Um outro passo super importante é a gente validar aquele sentimento, aquela emoção que aquele indivíduo tem. Então, o que acontece? A ansiedade, ela tem que ser validada, né? O que a gente estava falando aqui de logo você, é uma bobagem, é mimimi. Não, a gente está ali para validar aquela emoção. A ansiedade, ela faz parte da vida do ser humano, né? Assim como as outras emoções, a tristeza, a alegria, tudo isso faz parte. Mas dentro de um contexto explicável. Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um cotidiano, né? Uma coisa tranquila. Eu vou fazer uma entrevista de emprego amanhã. E esse emprego eu desejei bastante, esse emprego vai mudar minha vida, vai ser muito importante para mim, para minha família. O que acontece? Eu vou ter ansiedade, Com certeza. né? Então, naquele dia anterior à entrevista, eu vou ficar com um coração mais acelerado, vai atrapalhar o meu sono, né? Porque o meu sistema ali simpático, o meu sistema nervoso simpático, ele foi acionado. Então, é natural que o meu corpo, a minha mente, reaja à ansiedade. Ok, está ali explicado de acordo com o contexto que aquele indivíduo está vivendo. Agora, o transtorno de ansiedade generalizada é você colocar o seu sistema nervoso simpático acionado o tempo inteiro. Esse sistema simpático é como se ele tivesse ligado um botão de alerta no seu corpo. Então, imagine você ter o seu corpo o tempo inteiro com o botão de alerta ligado. Porque esse sistema de alerta, ele é funcional para o ser humano, né? A mente, ela coloca, o cérebro informa para o seu corpo que ele precisa ficar em alerta. Então, vai ser acionado ali o sistema nervoso simpático, ele vai acionar o seu corpo, tudo para colocar o seu corpo em alerta. Agora, o transtorno de ansiedade generalizada é você ficar o tempo inteiro vivendo sobre alerta sem ser explicado por um contexto do seu dia normal, do seu cotidiano, sem ter uma explicação. Por que você está com aquele sistema de alerta ligado? Tem que ter uma questão de uma ação para ter essa reação. E quando está o Isso. tempo todo ali ativo, alguma coisa tem aí. Isso. Então, o que acontece? A gente, ligando esse sistema o tempo inteiro, você vai sofrer as consequências disso. Então, para se ter um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, além de você ter ali aqueles sintomas, né? A gente precisa ver se você está tendo prejuízo na sua vida e se está tendo sofrimento. Ver há quanto tempo aqueles sintomas estão ali prevalecendo na sua vida e não pode ser explicado pelo uso de substância ou de drogas, porque também reflete em comportamentos e sinais e sintomas de ansiedade. Então, a gente tem que fazer essa diferença entre transtorno e a ansiedade. Algo interessante na sua fala, Laís, e aí eu trago para todas, e a gente sempre olha para a questão da ansiedade como algo ruim.
Isso. E quando você traz essa explicação, a gente tem a diferença do que é ansiedade e do que é um transtorno. E aí foi muito bacana que você trouxe de fato aí a explicação, o exemplo do botão, como se estivesse em sinal de alerta o tempo inteiro. Então, existe uma diferença. Então, ter uma ansiedade quando você quer viajar, Isso. eu vou até suavizar um pouco a gente, porque no caso, quando a gente passa por uma avaliação de uma prova, de uma avaliação, inclusive, de processo seletivo, a gente está ali sobre aquela ansiedade e tensão de a gente quer que dê certo, Isso. estou sendo avaliado, então, de fato, acho que até esse nível da ansiedade eleva um pouco. Mas existe também aquela ansiedade pra gente viajar, pra gente fazer um episódio bacana de podcast. Uma apresentação, é verdade. De encontrar um amigo, uma pessoa Isso. querida, algo que a gente está ansiando, às vezes um aniversário. E a gente pode olhar para essa ansiedade como algo bom? É uma dúvida que sempre fica, assim, eu converso com muita gente e trago, porque muitas vezes quem está nos escutando não são especialistas, né? São pessoas aí comuns como eu, que não temos aí essa expertise na área, e a gente quer entender como identificar quando tá tudo bem, que é uma ansiedade, como você falou, ligada à ocasião, e muitas vezes a expectativa e anseio de algo, ou quando de fato já tá nesse transtorno. Quando traz o prejuízo e o sofrimento na vida daquele indivíduo. Perfeito. A ansiedade é benéfica, que não é patológica, né? Que não é um Isso, é uma transtorno. emoção. Não, é quando terminou aquele evento, aquela ansiedade vai embora, Isso. tá? Então, é até chegar o evento, até um pouco depois, você esperando o resultado. Mas depois ali passa a ser passado. Enquanto que a outra não. É, como a Liza falou muito bem, é permanentemente. E a ansiedade boa é legal porque faz com que a gente tenha foco. A gente tenta se desligar de tudo que tem ao redor e começa a pensar naquele evento que vai ter, né? Eu vou fazer até uma comparação com o medo. Muito bom. Que a gente fala assim, ter medo é ruim, né? É. Mas o medo salva a gente de muita coisa. O medo Sim. protege. Né? O medo Previne. protege. Todas as emoções são importantes para o ser humano. Você não se joga do medo, não vamos jogar. Você não atravessa a rua de qualquer jeito porque você tem medo. Então, o medo te protege, mas o medo em excesso Paralisa. paralisa. A ansiedade vai por aí, né? Vai por esse lado aí, com medo. Então, quando Liza fala, cara, está causando sofrimento, tá na hora Nós de tendo você- limitador, É né? um prejuízo, né? Limitador, Ele prejuízo, paralisa, paralisando, atrapalha. né? Isso. Aí a gente, comparando com o medo, só para quem está ouvindo a gente entender, Perfeito. né? O que a gente está falando. Exato. Então, eu tenho medo de tudo. Opa, alguma coisa tem aí. Tem alguma coisa aí, né? Eu tenho ansiedade, tudo me causa uma ansiedade, tudo me causa vamos ver o que é isso aí, né? Então, tem um lado bom do medo, mas tem um lado bom da ansiedade também, né? Como ele falou. Então, é por aí que a gente faz esse equilíbrio que é importante. A ansiedade é realmente o quê? A gente sai do presente hoje e vai para o Para futuro. o futuro. Então, mas aí, o futuro da gente é o quê? É a incógnita. Será que a gente vai dar É essa vez incerto. toda a ansiedade? Ela tem tanto poder assim de definir. A gente sabe que todos nós temos potencialidade, né? Então, é um momento assim, a gente vai tratar desse assunto, já estou até dando um spoiler. Mas tudo certo. Tá ansiosa. E a gente, quando tem a ansiedade, que tem o foco, que é maravilhoso, né? Que faz com que a gente realmente fique focado naquilo, tenta potencializar a memória, né? E, de repente, aquela ansiedade atravessa a gente e quando a gente começa a pensar que tudo vai ser catastrófico, aí é que você Isso. tem que parar e pensar qual é a importância dessa ansiedade para mim, o que é que ela vai me trazer, né? E já você me conta, porque para a terapia cognitivo-comportamental não é uma situação, mas sim a nossa interpretação que gera ansiedade. Explica um pouco para a gente como a gente consegue aí trabalhar essa percepção e a diferença no dia a dia. É porque a ansiedade, a gente tem que ver não como uma situação pontual, como a gente acabou de ver aqui agora, né? Sim. São situações que a gente vai analisando. A gente acabou de ver aqui um exemplo, né? Como eu trouxe o medo, né? Eu tenho medo de atravessar a rua. É pontual. Sim. Mas se eu tenho vários medos, então eu tenho que analisar
as situações que me dão medo. Se eu tenho ansiedade por uma situação, vou gravar, eu vou ter uma apresentação, eu vou ter um momento específico, eu vou analisar. Eu não dormi essa noite porque eu tenho uma prova importante amanhã, eu tenho uma entrevista de emprego, é pontual. Então, para nós, terapeutas, a gente avalia as situações que nosso paciente vai vivendo. Então, às vezes, são situações que se repetem, e aí a gente tem, então repare que toda vez que você passa por tal situação, isso traz para você uma certa ansiedade. Mas isso não significa que estamos, como Laisa falou, neste momento de estar trazendo um prejuízo e trazendo um sofrimento. Vamos trabalhar porque que essa situação específica te traz essa ansiedade. Mas se várias situações te trazem esse desconforto, aí sim a gente vai trabalhar de forma mais ampla os seus sentimentos, né? E de que forma isso está lhe travando. Então, na terapia comportamental, a gente vai analisando esses tipos de comportamento, esses tipos de prejuízo como um todo, e não pontualmente, né? Porque pontual pode ser apenas um episódio, 2 episódios, né? E aí a gente vai trabalhar este episódio em específico. Mas se tem mais de um episódio acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho um paciente, por exemplo, que é sempre coisas do trabalho, relacionado ao trabalho. Então, ok, mas o que te causa? É todo mundo do trabalho? Não. É um grupo específico do WhatsApp, né? Ah, tá. Então, um grupo específico do WhatsApp. Mas, tá. Nesse grupo do WhatsApp, é todo mundo do grupo específico do WhatsApp que te causa ansiedade? Não, é sempre que eu vejo... E a gente vai fazendo isso, sabe? A gente vai trabalhando... Investigando. Então, a gente vai trabalhando com um todo... E aí vai chegando no pontual para poder a gente ver de fato o que causa e aonde a gente pode ir trabalhando esses gatilhos. A gente não gosta dessa palavra, né, gente? A gente não gosta dessa palavra gatilho. Engraçado que eu já iria perguntar sobre o que é que vocês acham, se vocês concordam cientificamente, dentro aí da metodologia, do conhecimento de vocês, e o porquê não. Porque a gente tem um hábito de dizer, são gatilhos? É porque fica mais no senso comum, né? Mas se você olhar, se a pessoa Tá entende tudo desse bem, jeito, tá tudo certo. Tudo bem. O problema é que o senso comum, por ser senso Sim. comum, usa De qualquer jeito. Imagina, né? diversas sem o Situações, conhecimento. Incomoda, mas assim... Mas é melhor entender, né? Pode ser Facilita, tá gatilho. tudo certo. Mas eu consegui ser clara na resposta. Com certeza, com certeza. E aí fica também aqui uma dúvida. Quando a gente trabalha essa questão da interpretação, em todo o processo de abordagem da TCC, trabalha essa ressignificar, entender aonde a causa, a raiz e está ressignificando esse processo? Sim, porque quando a gente vai perceber, o grupo do trabalho não é nem a causa. Não é verdade. Sabe? Quando a gente vai pegar ali, não é bem o grupo do WhatsApp, né, Minas? Se quiser complementar. Às vezes não é sobre o grupo, às vezes é sobre você, como você está analisando aquela situação, aquelas pessoas. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar com as crenças daquela pessoa, Exato. né? Como ela está observando, a gente vê se existe uma repetição daquele pensamento, daquele comportamento para outras situações. E aí a gente vai verificar na nossa investigação. Porque imagine você ouvir do seu paciente, a voz do meu colega me irrita. Eu não vou poder tirar a voz do seu colega do seu lado. O que fazer? Como é que eu vou fazer com a voz? Toda vez que meu colega me dá bom dia, meu coração parece que vai... Dispara. Como é que eu vou fazer com a voz do seu colega? Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre essas investigações aí. E Eliane, conta aí pra gente. A ansiedade é uma emoção natural, a gente estava conversando, né, Sim, sobre. Mas muitas pessoas se culpam e querem controlar quando ela se torna um sofrimento. Então, como trabalhar essa autocrítica, essa culpa que muitos carregam e dizer assim, não, eu não posso viver com ansiedade, a culpa é minha. Como trabalhar essas questões?
Bem, a pessoa se sentir culpada, se sentir diminuída, vou usar assim a palavra mais drástica até, é normal, mais normal do que se pensa, né? A pessoa acha assim, eu poderia estar controlando tudo, eu poderia dar conta sozinha, né? Então, não é culpa da pessoa, a pessoa não está naquele estado, daquele jeito, porque quer. Na realidade, isso aí é uma resposta à ansiedade, é uma resposta emocional e fisiológica do corpo, que às vezes está desregulado, né? Em momentos mais difíceis da vida, né? Muita coisa pode servir de gatilho para você se sentir desse jeito, né? Então, a gente com o TCC, um dos cuidados que a gente tem é ouvir o paciente, né, acatar aquele sentimento, que aquilo ali dói nele. Às vezes você pode achar até muito simples aquilo que ele está te falando, como Jácia bem falou, tirar a voz, mas se a voz irrita, você tem que acatar, considerar verdadeiro, agora você tem que ressignificar o pensamento dele. Como é que você vai poder mudar a voz do seu colega? Então, você tem que parar, se você não pode mudar, tem algumas possibilidades. Ou sair daquele grupo, ou não ter contato com aquela pessoa saindo do trabalho, ou aprender a conviver com aquela pessoa, né? Então, eu acho assim, que a ansiedade, quando tem autocrítica, ela é alimentada, tá? E quando a gente começa a aceitar aquilo ali como não um problema tão grave, que não deveria ser dar tanta importância àquilo lá, isso aí começa a enfraquecer aquela ansiedade, né? Colocando você uma pessoa mais regulada. Muito bom. E a gente falou também aqui sobre a questão do sofrimento, alguns sinais, mas me conta, Laisa, além dos efeitos psicológicos no transtorno de ansiedade, quais seriam os efeitos no corpo? Inclusive, para quem está nos acompanhando, até para poder fazer essa análise, essa autoanálise, e também, se tiver familiares, amigos, estar sempre ali muito atento a esses sinais. Conta pra gente quais seriam os efeitos no corpo. Tá. Super importante essa pergunta, porque a gente tem que entender que esses transtornos mentais ou esse sofrimento mental, ele sai desse campo do psicológico também para o físico, né? Então, como eu havia falado do botão de alerta no corpo, o corpo, quando ele está ali ligado a esse botão de alerta, ele se prepara para fuga ou luta, né? Isso é um processo natural do cérebro, primitivo e de defesa da gente. Então, imagina só, o organismo ele se prepara para aquilo, então ele tem ali uma descarga de energia, produção de hormônio, ele tensiona os músculos, ele lhe prepara física e psicologicamente. Então, o corpo ali está usando toda a sua energia para aquele momento. Então, imagina você ficar o tempo inteiro nesse processo de alerta, e isso vai trazer consequências graves para o corpo, né? Além do psicológico. Então, no físico, a gente pode ter tremores, tensão muscular, porque como você fica o tempo inteiro tensionado, começa a vir as dores crônicas, musculares, e às vezes as pessoas não sabem nem o que é. Nossa, tô com uma doença, mas pode ser consequência da ansiedade também. Problemas digestivos, né? Refluxo, problemas mesmo no intestino, né? Diarreia, esses problemas, como é? Além de refluxo e gastrite, taquicardia, taquicardia e cardiovasculares também, porque você coloca ali o seu sistema circulatório para produzir muito sangue, para poder passar o sangue mais rápido, então você pode sofrer consequências também disso. Baixa imunidade, né? Porque como você coloca o seu corpo para estar ali tensionado o tempo inteiro, e alterações do sono, que aí interfere. Eu vou acrescentar se me permite. Sim. Dentário.
Ah, o bruxismo. O bruxismo, né? Não só o bruxismo, né? A gente acha que o bruxismo... É, o bruxismo, né? A gente Também, acha que né? o bruxismo é só ATM, né? ranger, Ranger os dentes. mas o apertar... É o ATM, o né? dente. É. O apertar, Atencionar que a você fica com mandíbula. essas dores, você acorda com dor aqui, né? Aí você acha que você... Ah, não é bruxismo, mas aí você dorme tão tenso que você aperta Trava. tanto, trava aqui, e aí você acorda com dor de cabeça, com dor na cervical, sempre com essas dores Isso. aqui, e você não associa que pode ser da ansiedade, Da que você está tensão, da acordando, né? Dormindo Tenso. E às tenso. vezes não precisa nem estar dormindo. Durante o Durante seu o dia, você você não tá percebe que você está Tensionando. atencionando aqui o Tensionando. maxilar. Então traz consequências graves para o corpo também. Mas é mimimi. Só que não. Só que não. Nós falamos sim sobre os efeitos no corpo, mas quais seriam os sinais mais comuns, entendendo assim, entre o corpo e a mente, que a gente percebe, já sei que a ansiedade passou literalmente do ponto, e algo muito importante, quando entender que é hora de procurar ajuda. Perfeito, perfeito. A gente percebe uma irritabilidade, sabe? Uma irritabilidade, uma compulsão, ou a compulsão do alimento, ou a compulsão por doce, ou uma compulsão, às vezes, compulsão em geral, gente. Pode ser pelo doce, pode ser até pelo sexo, pode ser a compulsão por uma atividade física. Eu tenho que malhar, eu tenho que malhar, eu tenho que correr, eu tenho que... Assim, tudo em excesso, sabe? Porque você tem que dar aquela descarga. Ou não. Ou você vai para o lado oposto, né? Ou você não quer fazer as coisas porque você tem medo de fazer as coisas e, né, a ansiedade ela lhe traz um certo desequilíbrio, né? Então, você percebe que aquilo que Liza falou lhe trouxe sofrimento, né? E aí você começa a ter que procurar essa ajuda. Essa ajuda ela é necessária, né? Então, você precisa perceber que não é só o corpo que está te falando, mas você também está se paralisando ou você está em total desequilíbrio. E aí, um dos maiores receios que as pessoas têm é chegar no profissional e o profissional fala assim, ó, você precisa de psiquiatra também. Você precisa de uma ajuda psicológica, porque você tem que entender. E psiquiatra. Eu estou com um paciente agora que ele foi no psiquiatra e ele falou assim, eu não preciso de psicólogo. O psiquiatra vai resolver. E aí ele, primeira vez, as crises de ansiedade, ele foi, tomou todos os remédios. E aí pronto. Tô curado. Tô curado. Teve outras crises, remédio, tô curado. E agora ele resolveu fazer diferente. Olha, 9 anos depois, sei lá, 10 anos depois, da primeira crise. Agora eu vou fazer diferente. Por quê? Eu tenho que entender o que eu tô sentindo. Perfeito. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber por que isso está acontecendo comigo. Porque os remédios só não vão funcionar. Então, quando você está trazendo, como é que eu vou perceber no corpo? Como é que eu vou perceber? É importante você perceber os sinais, né? Então, eu estou diferente. Eu estou com... Eu não sou de comer tanto. Eu não sou de pensar essas coisas. Eu não sou de sentir essas coisas. Não é só o coração, não é só o ataque cardíaco, não é só o tremor, não é só... São pensamentos também, né? Pensamentos diferentes, umas vontades diferentes. Então, tem alguma coisa errada. Eu tô fazendo muita coisa que eu não faria, ou eu tô deixando de fazer coisas que eu gosto de fazer. Então, procure ajuda, né? Procure uma ajuda. E se tiver que ir ao ponto de ir para o psiquiatra, sim, por que não? Hoje a gente tem tecnologias avançadíssimas na medicina. Não é mais aquele remédio que você vai ficar lá, né? O pessoal pensava, eu eu não vou quero ficar ficar dopado, vou ficar... Tem esse Tempo mito, todo. né? Exatamente. Então, esse é o momento, quando você percebe que você perdeu o equilíbrio, né? Que você, de fato, perdeu o que você tem de melhor, né? Que é o seu equilíbrio. O equilíbrio do que você faz e não está fazendo mais, o que você gosta de fazer ou não consegue mais fazer. Então, assim, não é normal você estar em um lugar e, de repente,
Tipo, eu consigo. Eu adorava fazer uma aula de bicicleta, que agora tá na moda, né? Fazer aquelas bicicletas fechadas, Sim. né? Como eu tive um paciente que estava fazendo essa bicicleta de spinning, 2, 3 meses fazendo, de repente, quando a pessoa entrou, não conseguiu fazer aula. Quando apagou a luz, que ligou aquela luz, não conseguiu, Não teve crise de conseguiu. ansiedade. E aí me ligou, eu não estou conseguindo sair do banheiro. Porque quando ligou a luz, eu tive que ir para um lugar para me esconder, porque eu não estava conseguindo. Para trazer um mínimo de Para segurança. me trazer o mínimo de né? segurança. E a gente foi conversando aos poucos para poder a pessoa ir voltando para poder voltar para casa. Então, tem uma coisa errada acontecendo. Entendendo que aquela situação não precisaria de ter esse comportamento, essa atitude, esse tipo de Isso. pensamento, né? Uhum. Ela não está trazendo risco real. Mas para a pessoa que está com ansiedade, aquilo ali é quase que o fim do mundo. Sim. Aquilo ali está te limitando naquele momento. Você falou sobre compulsão alimentar. E aí eu quero uma pausa agora, bem bacana. Estamos aqui todas equipadas com um kit maravilhoso da Saudar Cozinha. Olha que lindas! Queremos aqui agradecer essa parceria. E quando a gente fala sobre ansiedade, tem tudo a ver. Você trouxe aqui como exemplo a compulsão alimentar. Sim. E muitas vezes são sinais ali que a gente precisa estar alerta, atentos. Por que eu tô começando a comer muito? E porque é um refúgio, inclusive. Então, cuidar da alimentação é importantíssimo. Muitas vezes, em meio à correria, a gente esquece de se alimentar de forma saudável. E eu sei que hoje a vida pede praticidade, leveza e uma comida que acolhe. E quando a gente pensa em comida que acolhe, é na Saudar Cozinha. E é isso que ela faz. E vamos aqui a um close nesses sequilhos maravilhosos. Não sei se aqui o Tônio consegue pegar, ampliar aí a tela para a gente poder ver. Traga mais para frente? Sim, por favor. Se quiserem também experimentar, meninas, fiquem à vontade. A gente pode ter essa pausa aqui para esses sequilhos maravilhosos. Esse aqui, o meu é de queijo. O seu, Eliane? Romeu e Julieta. O seu, Liza? Cebola e ervas. Já você vai pegar aqui na saia, no kit dela. Ela não quer trazer do Meio kit de dela. Além de deliciosos, eles são sem glúten, sem lactose, gente, perfeito para mim, que sofre com essa questão de intolerância à lactose, e muita gente também. E como foi falado aqui, até pela Liza, sobre a questão dos efeitos no corpo, inclusive do intestino. Então, a desbiose, ou seja, o intestino que está aí com alguns problemas, irregularidade, irritado, com certeza, algum problema com relação à lactose, a glúten. Então, esses são os alimentos, inclusive ultra congelados. Eles também trabalham com congelados, que você pode pedir para toda a família, você que malha, que quer ter uma vida saudável. Como eu falei, além de deliciosos, são sem glúten, sem lactose, feito com muito cuidado, especialmente para você. A Saudar utiliza aí ultra congelados, o que facilita demais a vida de quem vive no automático. E também para trabalhar a ansiedade, achando assim, não tenho tempo de cozinhar, tenho tanta coisa para fazer, é trabalho, é criança, é escola. E aí, como lidar com tantas demandas, não é, Eliane? Com certeza. A Saudar é o lugar. E olha, já garantimos... praticidade, né? Exatamente. Já ajuda. Ela entrega essa sensação de pausa, que a gente pode respirar em meio a uma comida deliciosa. Então assim, já tô com o meu kit, garanto o seu. Esse aqui eu não vou dar, amei. A gente já se organizou aqui, quem queria a laranja, quem queria a roxinha. Mas todas são lindas. E aí fica também, a gente vai colocar no chat. Mas para quem está nos acompanhando, já quiser aqui olhar o Instagram, @saudar.cozinha, e você já se conecta. Inclusive, a gente pode encontrar onde mesmo, Liza? Redmix, Hiper Ideal, Nutrimaster, Mundo Verde também. E você pode solicitar pelo site. Perfeito. Eles entregam em casa. Então não tem desculpa. Você quer cuidar também de alguma situação ligada à falta de tempo, se você já se alimenta saudável, se você entende a importância de se alimentar saudável, inclusive para trabalhar a questão de ansiedade, do transtorno de ansiedade, é com a Saudar. Vem com a gente, hein? Eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas, Eliane, conta aí pra gente. Sabemos que as experiências de perda, frustrações, mudanças, inclusive, aí com relação a mudança de trabalho, mudar de bairro, de casa, de escola, todas essas mudanças, perdas, acabam trazendo aí sensações de ansiedade. Alguns
quadros, inclusive ali, muitas vezes pontuais de ansiedade. Como esses contextos emocionais, eles contribuem para o surgimento ou até mesmo o agravamento, uma consequência muito mais grave para um transtorno de ansiedade? Bem, olha, o ser humano é, por natureza, um ser que tem necessidade de previsão, ou seja, ele tem medo do que é imprevisível. E quando você tem uma perda, você sai da sua zona de conforto e você cria agora um novo cenário, que podem ser vários cenários, várias opções, mas você sai da sua zona de conforto, tá? Então, quando você tem a perda real, às vezes por morte, por separação, também tem as perdas simbólicas que muitas vezes as pessoas não consideram como perda, e também as mudanças bruscas, como a mudança de endereço, principalmente para a criança, mudança de escola, mudança de bairro, a mudança de trabalho, as mudanças que fazem com que você saia da zona de conforto vai afetar a sua segurança, a sua sensação de previsibilidade. Então, o corpo e mente, nesse momento, entra em alerta, tá? E tenta controlar tudo, antecipar tudo. Só que futuro a gente não antecipa. A gente tem que tentar procurar o melhor caminho que se adeque a gente. Que é possível, depois da perda, você procurar ressignificar seus caminhos? É plenamente possível. Em todas as perdas eu coloco. Muitas vezes a gente fica pensando só da pior perda, que é a da morte, que realmente muda toda a sua vida, né? Padrão social, roda de amigos, uma série de coisas, mas as outras também mexem bastante com a cabeça da pessoa e muitas vezes, mais uma vez, não são considerados pela sociedade, né? Então, esse esforço de querer conduzir sua vida, de antecipar sua vida, cria uma ansiedade muito grande. De novo, ele sai do meu presente, quer trazer meu futuro para hoje, mas meu futuro não é hoje, é amanhã. Então, esse quadro de ansiedade aumenta muito, né? E uma das coisas que essa ansiedade faz quando a pessoa tem essas perdas é justamente o medo de perder de novo. Tá? Eu já perdi, eu não gostaria de perder de novo. Isso cria uma ansiedade muito grande, né? É um gatilho muito comum. E, de novo, o papel da gente como psicólogo é acolher aquele sentimento que é real, sem julgamento, sem diminuir aquela percepção da pessoa, daquele sentimento, daquela angústia da pessoa, daquela ansiedade, né? E mostrar que você tem várias formas de definir seu futuro que podem ser, muitas vezes, até melhores do que aquele momento seu. É o papel nosso, justamente, acolher e tentar, com o paciente, conduzir por novos caminhos, né? Discutir qual é o melhor caminho, quais são as coisas boas desse caminho, o que tem de positivo, o que tem de negativo, né? Então, eu poderia resumir assim: a ansiedade, muitas vezes, no caso de perdas, é o medo de perder de novo. Tá? É verdade. E quem passou por isso sabe. Com certeza. Aqui nos bastidores eu cheguei a comentar que eu vivi uma situação muito parecida por conta de algumas perdas, de algumas situações que vieram. A sensação que eu tinha que veio tudo de vez, foi um combo. E, de fato, eu me percebi, eu sou uma pessoa muito otimista, muito alegre, muito enérgica. Inclusive, se a gente fosse fazer aqui uma pergunta para as pessoas que me conhecem, como é que você enxerga a Ana, né? Comunicativa, autoastral. Exato. E muitas vezes a gente acha que uma pessoa que está sempre sorrindo não pode enfrentar um desafio de um transtorno de ansiedade, ter, inclusive, algumas situações ali que precisam de acolhimento e de ajuda. Então, eu me vi em 2019 passando por uma situação muito delicada, onde eu não estava sabendo lidar com tudo aquilo. E o que é que aconteceu? O meu corpo respondeu. Respondeu, eu não conseguia dormir. Eu nunca trouxe isso, inclusive, Eu cheguei a fazer uma live e aí comentei, trouxe como testemunho de todo o processo que eu vivi e da ajuda de um psicólogo, da ajuda, inclusive ela também trabalha, né, ela também é terapeuta, trabalha com a metodologia abordagem, né, da TCC, e me ajudou muito em a questão também espiritual. Eu sou uma pessoa muito de fé e, sobretudo, o acolhimento da família. Mas como esse processo de perda, de mudanças, isso pode... Então, quando você estava falando, eu me senti muito, eu lembrei do que eu vivi, eu não desejo realmente para ninguém. Não é mimimi, não é modinha. E muitas vezes a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente. Não, imagina! E, Ana, é importante deixar claro que a gente não está associando tudo à ansiedade, ao Muito bom. emocional, que as pessoas não devam ir ao médico, tá?
tem que ir ao médico, tem que... tô sentindo o coração assim, vá no cardiologista, tá? Faça seus exames, porque é importante também ver a parte física, Sim. tá? Mas assim, o que a gente está falando é que tá associado à ansiedade. É real, o sentimento é real, o coração de fato está batendo mais forte. Você de fato está com a mão sudorese, né? Está com a sudorese. Você de fato está com a sensação de desmaio, você de fato está com a pressão. Tudo está acontecendo no seu corpo, é real, né? O mimimi que a gente fala é mais ou menos, porque é da ansiedade, está tudo bem. Então, o físico, ele está acontecendo de verdade. Vá sim ao médico, vá ver de fato se você não tem problema no coração, se você... Exatamente. né? Até mesmo para você fechar um diagnóstico, Exatamente. realmente não é nada Exato. físico, só é ansiedade mesmo, né? Vá fechar. Agora, se você está indo para fundamental, né? tá indo para emergência 2, 3 vezes na semana, que é isso que a gente vê dos pacientes. Bati emergência esse E não mês dá nada 4 nos exames. vezes. Isso. A gente vê muito isso. Fui na emergência esse mês, toda semana eu tava batendo emergência. A gente ouve isso, né? No mês. Com sensação de morte, né? Achando que vai morrer, Sim. que vai infartar, que aquilo ali Exato. é insuportável de Primeira coisa que eu te pergunto, você foi ao médico? Tem que afastar o físico. Exato. Isso, Você né? tá usando alguma medicação? Fundamental. Sabe? Então, assim, vá ao médico, faça seus exames pra gente ver. E até a gente pede os exames. Isso. Né? Sim. Você tá tomando alguma medicação? Você foi ao médico? Você tem algum remédio que você tá tomando frequente? Porque às vezes pode ser a medicação que você tá tomando, Isso. né? Que tá lhe causando isso. Pra gente poder tirar Descartar todas as outras possibilidades. todas as possibilidades. Exatamente, Tá? É importante isso também. Tá? Foi muito Muito importante importante. você ter tocado nisso, Jácia. Mas pode complementar. Não, é isso né? mesmo. Fundamental. Essa colocação sua. Exatamente, porque a gente entende a importância de todos os profissionais, entendendo que a gente trabalha em conjunto, como a Laísa trouxe, a gente está aqui tirando as possibilidades. Vamos entender o que está acontecendo, mas a gente precisa investigar, porque muitas vezes pode ser uma questão física, Uhum. pode não ser. E achei muito interessante quando você falou também do psiquiatra, porque muitas vezes existe um preconceito Exato, também a Quero respeito. falar. Com Os nossos certeza. amigos Por psiquiatras, gente. favor. Os psiquiatras são nossos parceiros. A gente precisa, é um trabalho em conjunto, né? Não existe essa animosidade ou essa disputa entre psicologia e psiquiatria. Cada um tem o seu papel e trabalhamos com união. É importante, o Sim. importante é o indivíduo, é o paciente. Exatamente. E assim, o psiquiatra vai tratar com a medicação, às vezes a gente precisa, porque os sintomas estão muito latentes e aí a gente não consegue fazer uma psicoterapia com maior eficácia e, da mesma maneira, o remédio não vai salvar nem ser sozinho, né? ser Precisa a de um cura. complemento Exatamente. no tratamento, né? Então, os psiquiatras são nossos parceiros. Parece Eu vou deixar. loucura, mas psicólogo é importante para nós psicólogos sabermos o seu exame de sangue. Isso, Olha! Parece vitaminas, loucura, porque as vitaminas interferem nas suas no nas suas humor. respostas do seu O humor. hormônio. É hormônio, Seus- alteração hormônio hormonal, é vida. Para a gente é importante saber, principalmente nós neuropsicólogos, né, que somos. Então, se você está com a vitamina D baixa, para a gente é importante, porque às vezes você está tendo algumas reações que alerta para a gente, poxa, a vitamina D. Então, vai muito além. É porque o cérebro é um órgão, né? Então as pessoas esquecem que ele precisa ser nutrido, ele precisa ser exercitado e ele precisa de um acompanhamento. Com certeza. Então a gente E treina de manutenção. Isso, Exatamente. Então, Para isso a gente faz, tem que né? saber. Ele tá nutrido, ele tá faltando alguma vitamina, algum hormônio, que ele vai funcionar de uma maneira igual a Então, qualquer outro façam seus órgão. exames, tiram todas as Sim. possibilidades e
Afasta tudo e Afasta agora vamos tudo, pegar e aí a a parte, gente né? trabalha. E meu tratamento, inclusive, foi acompanhado com uma nutricionista. Então, eu não estava Perfeito. isolada com uma Importante. psicóloga. Então, tiveram outros profissionais envolvidos para a gente entender como é que o corpo estava, como é que ele estava respondendo, e todo um processo. E, mais uma vez, também um acolhimento familiar e de amigos que torna tudo muito mais leve, muito mais aconchegante. E a gente consegue, de fato, ter bons resultados. E aí, Laísa, me conta, o que você acredita? Porque o Brasil vem crescendo. No início, eu trouxe algumas estatísticas, aqui alguns dados baseados em estudos, porque o Brasil vem crescendo, né, esse ranking de uma população extremamente ansiosa. Olha, Ana, é multifatorial, né? A gente não pode trazer aqui só uma única, exclusiva resposta. A gente tem que pensar um pouco, trazer um pouco para essa conversa a psicologia social. A gente tem que observar a nossa sociedade, como está funcionando atualmente, né? De uns tempos para cá. Então, primeiro, a gente tem uma cultura de uma sociedade de hiperprodutiva. Você tá sempre produzindo, e desde muito cedo, né? Então, você é cobrado, as crianças têm que fazer milhões de atividades o tempo inteiro. A gente tem que fazer escolhas muito cedo de profissão. Qual vai ser a sua carreira, qual vai ser a sua profissão aos 17, 18 anos. Então, a gente está sempre sendo cobrado, tensionado pela sociedade. E aí, vem outros fatores, né? A gente desaprendeu ou desvalorizou a cultura do ócio. Sim. Né? Aquela coisa que a gente ouvia falar assim, Verdade. ócio As pausas, criativo, né? E tudo, meu Deus, ócio criativo, como assim? O descanso. Então, hoje, você descansar é quase uma ofensa. Você tem que estar produzindo, fazendo o tempo Como se você inteiro. não fosse produtivo. Não, você está servindo. Você se sente culpado. Culpado. E eu lembrei de uma coisa, pensando nesse assunto. Eu não sei se com vocês era assim. Na escola, às vezes a aula terminava mais cedo e a professora colocava a gente sentadinho na carteira com a cabeça aqui, ó, fazendo absolutamente nada. Era só esperando a hora da aula terminar, porque ela terminou antes e a gente ficava ali. Instintivamente, eu acredito que aquilo ali não tinha um estudo, mas aquilo era fantástico. Porque você está acalmando o corpo, acalmando a mente depois de absorver conteúdo, né? E o ócio, agora é a hora do descanso, a hora de descansar a mente. Então, a gente está perdendo isso, né? Outro fator, o nosso sistema de saúde. O nosso sistema de saúde, ele enfrenta a saúde mental, ele aplica pouco, investe pouco, dos recursos da saúde para a saúde mental é muito pouco. Então, a gente fica deficitário nesse sistema. Né? E os resultados vão aparecendo. As crises, os burnouts, os afastamentos e o adoecimento da sociedade. E tem uma coisa, um fator que a gente precisa falar muito, que é a violência urbana. Né? A gente vive numa sociedade... desafio muito grande. Que para você fazer uma Assusta. atividade cotidiana, eu vou trabalhar, eu vou levar meu filho na escola, eu preciso estar tensa, porque pode entrar um ladrão, porque eu posso ser sequestrada, como aconteceu agora, né? Eu não posso usar meu celular na rua, que eu posso ser assaltada. Quer dizer, você vive Em alerta. em alerta. O nosso botão de alerta é ligado permanentemente. Isso, e para fazer atividades cotidianas. Você não está indo salvar um leão na floresta, sei lá. Você está indo só trabalhar, fazer. Então, aquilo também traz muita tensão, muita ansiedade e vai colocando isso tudo numa bolha, né? E o brasileiro está sofrendo muito com isso. Fora o advento das redes sociais. É uma questão. Que o brasileiro... Em média, são 9 horas por dia. Muito tempo. Do seu dia usando redes sociais, aquele hiperestímulo, passa rápido, muito som, muito vídeo, muita cor.
e ali o seu cérebro vai cansando também. Também. Então é multifatorial esse aumento da ansiedade no Brasil. E ouvindo muitas vezes as mensagens em velocidade 2. Gente, eu não consigo. Eu não consigo ver. Mas, e assim, pra gente considerar, a gente falou aqui muito sobre acompanhamento, né, Jássia, sobre, de fato, essa estatística que cada vez mais traz a população brasileira nessa bolha, que a gente tá aí falando sobre a ansiedade. Então, quando ela se instala, Eliane, e que muitas vezes a gente quer enfrentar sozinhos, não precisa procurar um médico, um profissional, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra. Não, eu vou enfrentar sozinho, eu consigo. E muitas vezes isso é um refúgio, é uma fuga, na verdade, né? E que muitas vezes pode gerar um desconforto. Então aí fica aquela pergunta, como o evitamento, ele mantém essa ansiedade viva? E como é possível, inclusive, quebrar esse ciclo? O muito evitamento, de certa forma, é o seu cérebro trabalhando assim, ó. Eu vou ficar na minha zona de conforto, eu vou me proteger, então eu vou evitar. Mas até quanto essa evitação vai atrasar a sua vida, tá? Vamos pegar algum exemplo. Para quem tem a fobia por avião, né? Que está dentro dos transtornos do grupo de transtorno de ansiedade. Pronto, tenho medo de andar de avião. Tudo bem, vai fazer uma viagem, a família toda vai e você fica. Você vai ter uma promoção, você precisa fazer um treinamento em outro estado. A limitação, eu vou evitar viajar. Então, até que ponto aquela evitação é saudável ou você está se escondendo atrás dela e aquilo ali está limitando sua vida, né? Então, quando a gente pensa assim, como é que a gente vai conduzir essa situação que está atrasando a vida da pessoa toda, né? De novo, a gente vai trazer acolher, sempre que a gente fala, né? Quando chega, do primeiro ao último dia de atendimento, quando a gente dá alta, é sempre acolhendo, né? A gente vai acolher e vai fazer o enfrentamento dessa situação, desse medo, de forma gradual. Tá? Você olha, realmente esse medo seu é tão grande, voltando para o exemplo do avião, que podem ser vários outros exemplos. O avião já caiu alguma vez com você? Alguém da sua família? O avião é um transporte muito seguro, é o segundo, se eu não me engano, né? O primeiro é o elevador, né? Então, você acha que é funcional esse seu raciocínio? Será que o que é que você está perdendo? Quais são as consequências de você não procurar uma ajuda, de você só ficar se escondendo atrás desse medo, né? Eu acho assim muito importante que a gente ter consciência que evitar o que alimenta a ansiedade, muitas vezes você vai estar reforçando o seu medo, né? E a gente, na terapia, no TCC, e nas outras terapias também da psicologia, a gente faz com que o indivíduo comece a enfrentar aquilo ali com cuidado, né? Que realmente ele vai conseguir se libertar. Jássia, e assim, como podemos transformar esse cenário, toda essa situação, e cuidar melhor da nossa saúde emocional, mental, olhando para o lado muito ali, individualmente, mas também coletivamente? Qual a mensagem que você deixa para todo mundo que está aqui nos ouvindo, nos assistindo? Desafio, hein? Que desafio. Cuidar da saúde mental, emocional, é hoje o nosso maior desafio, não é, meninas? Hoje é o maior desafio. Acredito que se conhecendo, sabe? Permitir se conhecer. O autoconhecimento é difícil, dói, né? As pessoas, elas evitam fazer esse exercício porque dói, né? Dói saber que eu não sou perfeito, Sim. né? Dói E saber... aceitar isso. Poxa, Que tem limitações, né? dói saber que eu tenho limitações. Vulnerabilidade. Dói saber que eu tenho vulnerabilidade. Dói saber que, de repente, aquilo que eu me irrita no outro. Eu não posso mudar. É porque eu também tenho. Né? Sim, é verdade, é verdade. É porque fala sobre mim. É porque eu também me pego naquela situação. Então, eu acho que o autoconhecimento é você permitir se conhecer.
É você saber que, opa, isso aqui eu também tropeço, eu também caio nisso aqui. E aí, quando você vai se perdoando, vai se conhecendo e se perdoando, entendendo que isso também você faz, isso também você acaba que constrói e machuca o outro, que você não é alecrim dourado, né? Que você também machuca o outro, que você pode pedir desculpas, que o outro pode pedir desculpas, que você pode perdoar. E se perdoando, porque às vezes, como a Eliane falou, você não é culpa sua, né? Não é tudo culpa sua. Não é não. Né? Você fica naquela angústia, achando que tudo é culpa sua, que você que causa tudo. Então aí vai ficando mais leve. A vida vai ficando mais leve, as coisas vão acontecendo de uma forma mais leve, né? E aí não é de uma hora para outra. É um Não vai ser de uma hora processo, para né? outra, é um processo, né? Mas eu acho que você vai ficando mais leve. Acontece de uma hora para outra, não, mas também pode acontecer de repente. Tipo assim, caramba, aquele estalo. Poxa vida, olha para isso, né? Então, tem fórmula mágica? Não tem. Aí você vai assim, ela disse, mas não disse nada. Quando fala assim, ó, psicólogo sempre responde, depende. Não existe nem sim, nem não. certeza, nunca tem com E nem com certeza. certeza, depende. Ela falou, mas não disse nada. Mas é porque é de cada um. É isso aí, cada indivíduo verdade. é único, Ele né? não foi uma pessoa que ele falava assim, a salvação individual. Né? E de fato Mas vocês também, o que é que você diz, Eliane? Mais uma mensagem aí para quem nos acompanhou nesse episódio incrível, que dariam aí diversos episódios, porque é uma pauta muito rica. Exato. Olha, eu vou focar no tema ansiedade, viu, gente? Eu acho assim, procure ajuda se precisar, tá? Até se for o caso de ir a um psiquiatra, se estiver muito intensa, se associe também com a terapia, se necessário. E entenda uma coisa, a gente não tem muito como definir o nosso futuro, tá? Então, a gente tem que ser positivo, pensar que tem várias opções e que a gente tenta escolher o melhor possível. Então, e a gente saber que o futuro ninguém tem como controlar, tá? Então, diminua a ansiedade, tente terminar sua ansiedade depois dos eventos, para justamente você começar a entender que para não piorar seu quadro de transtorno de ansiedade. Bom, eu vou falar o seguinte, não esperem chegar um momento de crise, de precisar ir procurar uma emergência. Comecem mudando seus hábitos, desacelerem, procurem pausas, descanso, diminua o tempo de celular. Tudo isso influencia muito nessa vida ansiosa que a gente está vivendo. Se cobre menos, tente controlar menos. O ansioso é a necessidade do controle. Então, como a gente não tem o controle do futuro, aquilo traz uma ansiedade. Né? Então, ninguém tem esse controle, ninguém sabe do futuro, ninguém sabe de amanhã. Então, relaxem mais, vivam o hoje e aproveitem. Muito bom. Hoje ouvimos 3 olhares diferentes sobre o mesmo tema que impacta milhões de pessoas, a ansiedade. Quem nunca, né, se percebeu em situações que trouxe, de fato, essa emoção de forma mais latente? Então a gente está aqui com Eliane Cedro, Jássia Mello e Lais Almeida, que nos ajudaram a compreender que cuidar da mente é importante, é cuidar da vida. A gente vai para o médico para poder fazer um check-up, para poder se cuidar, entender o que está acontecendo, a gente vai malhar, a gente fazemos tantas coisas. Por que não cuidar da mente? Significa que é cuidar de você, cuidar da vida, das relações de trabalho, das relações familiares, de amigos.
e entender o nosso próprio ritmo. Essa pauta é muito importante e os dados mostram que a ansiedade tem crescido de forma significativa, mas também mostra que é uma oportunidade de falar sobre esse tema, de buscar por profissionais, por buscar por ajuda e sempre trazendo aí pra gente uma reflexão, da gente trabalhar o autoconhecimento, entender o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções e sempre buscar por ajuda. E não só de médicos, de profissionais, de psicólogos, mas também de um colega, de um familiar, dizer, eu preciso de ajuda. E também traz aí a sensibilidade, a gente se colocar no lugar do outro, entender quando alguém está pedindo socorro. E é uma forma também de a gente trabalhar um tema que precisa, de fato, quebrar esse silêncio. E você, como tem cuidado da sua mente? E falar de mente também é falar de alimentação. Então eu quero também agradecer. Olha aqui meu kit, a saudar. Cozinha pelos mimos maravilhosos, entendendo que a gente é um combo, a gente cuida da mente, da saúde, do corpo, porque nós somos seres importantíssimos. Você é importante, cada um de vocês. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco. Meninas, fiquem muito à vontade também aqui para os agradecimentos, porque a gente vai se encontrar no próximo episódio. Alguém quer dar alguma palavra, fazer algum agradecimento? Eu queria agradecer mais uma vez, né, esse episódio maravilhoso, as minhas colegas, a Ana, a toda a produção. Sim. Eu quero falar para vocês curtirem, compartilharem. Muito bom, like. Uma hora eu aprendo. Seguir a gente nas redes, olha. Com certeza, viu? Com E certeza. mandar um agradecimento, um abraço para todo mundo que acompanha a gente. Muito Um abraço, bom. pessoal. Até o próximo. Até a o próximo próxima. episódio. E como a Liza falou, deixe o seu curtir, os seus comentários, o que você achou desse episódio, o que você mais gostou, com aonde você se identificou. Se você precisa de ajuda, inclusive dessas profissionais, a gente vai deixar também aqui o arroba, tanto do canal, como o individual de cada uma delas, que vocês podem se conectar. E a gente tem certeza que esse episódio fez diferença na sua vida. Então não fica só pra você, compartilhe geral. Vamos levar conhecimento, saúde para todos. Então é mente e comportamento, hein? Então até o próximo episódio. Seguimos juntos, refletindo, aprendendo e construindo um caminho de bem-estar. Contamos com vocês no próximo episódio. Até lá! Até lá. Até. Até.